Vem aí o Phantom Zero EX Lite. O cálculo componente por componente exige tanta CPU que muitas vezes um chip inteiro é dedicado para rodar 8 vozes de polifonia. Isso pode impedir um EX completo no Phantom Zero. Então o Phantom Zero tem 2 chips BMC, né? E agora vem a grande teoria. Um pendrive interno de 2 GB. O Phantom Zero roda Linux. Não adianta. A Roland, ela esconde o jogo e ela só libera quando chega o tempo certo. Porque a Yamaha já lançou o queridinho, que é o MODX-M. Você pode ter um ACB simplificado. Olá, Fábio Lopes aqui. O Phantom Zero vai receber o EX do irmão mais velho? Fica comigo nesse vídeo e acompanhe o meu raciocínio e entenda que isso é perfeitamente possível. A linha Phantom existe há mais de 20 anos. Quando a Roland lançou o Phantom original em 2001, ela veio em uma sequência com o Phantom S, Phantom X, que eu considero o mais famoso de todos, Phantom G, a série FA, que muitos não consideram um Phantom, e aí veio o Phantom 2019, que a gente chama de New Phantom, o Phantom Zero e o Phantom EX. Mas uma coisa mudou completamente em 2019, o Phantom deixou de ser apenas um sintetizador para se tornar uma plataforma. E isso aumenta consideravelmente a possibilidade do Phantom Zero receber uma versão EX. Muita gente pensa que o Phantom EX é um hardware completamente novo. Mas aí os fóruns foram pesquisar e descobriram algo muito curioso. O hardware é o mesmo. A única diferença é o EX. É o mesmo hardware do New Phantom lançado lá em 2019. O que o EX adicionou ao Phantom? Ele adicionou a síntese ACB, a Enzyme, novos pianos, novos efeitos, integração com Roland Cloud e novos reverbs. E tudo isso veio por update, ou seja, firmware, licença, mais conteúdo. E agora vem a grande teoria, é que o Phantom já nasceu superdimensionado. A Roland provavelmente já tinha preparado o hardware para atualizações futuras. Aí a gente compara o Phantom 2019 com o hardware lançado e síntese Zencore. O Phantom EX, novos recursos, ACB, Enzyme, pianos, efeitos e o Zencore. Aí eu fui investigar fóruns japoneses e o que eles falam a respeito da linha Phantom. E essa é a parte mais interessante. Aí tem a Roland Clan, fóruns japoneses que discutem a respeito da plataforma e para onde ela vai se encaminhar. E uma coisa ficou clara, a Roland começou a tratar o Phantom EX como uma plataforma separada. O Phantom Zero praticamente não recebeu nenhum update grande. Ele continua praticamente igual desde o lançamento, recebendo apenas patches de correções. E isso gerou uma forte teoria na comunidade japonesa. A Roland está segurando recursos. E aí vem o problema do Phantom Zero. O detalhe mais importante é que o Phantom Zero não possui o mesmo hardware do flagship, do New Phantom. O Phantom tem CPU mais forte, mais DSP, mais RAM e mais headroom. Headroom é basicamente o espaço que tem entre a sua cabeça e o teto. Você interpreta isso como se fosse o volume que o seu instrumento tem. Quanto mais headroom, mais espaço você tem para crescer em ganho, né? Você pode dar mais ganho e ter menos ruído de fundo. Já o Phantom Zero, ele não tem o mesmo headroom. Ele tem menos RAM, ele tem menos DSP, tem menos recursos. Isso pode impedir um EX completo no Phantom Zero, principalmente por conta do ACB. Esse cara aqui, que é o System 8, ele é um ACB, é o ACB legítimo da Roland. Vamos olhar este quadro que está aí para a gente ver como é que funciona. O ACB é uma tecnologia proprietária da Roland que desenvolveu para recriar os sons de seus sintetizadores e baterias eletrônicas clássicas, né, como Juno, Júpiter, TR, etc. Em termos simples, em vez de gravar o som dos aparelhos antigos por sampler e tentar
imitar o resultado final de ouvido, a Roland pegou os diagramas originais de engenharia dos anos 70 e 80 e recriou digitalmente o comportamento de cada componente eletrônico individualmente. Aqui estão os pilares dessa arquitetura. Modelagem a nível de componente. O algoritmo ACB simula os transistores, capacitores, resistores, circuitos integrados, originais e interagem entre si em tempo real praticamente, né? E você altera ali o corte, o filtro, o software calcula instantaneamente como os componentes analógicos originais iriam se comportar mediante aquela corrente elétrica que você aplicou ali no filtro. Para conseguir calcular essas amostragens sem gerar distorções, o motor ACB interno ele roda a geralmente 96 kHz. É a razão pela qual ele é um devorador de processamento. Por isso que você tem o System 8, ele é um sintetizador parrudo, mas ele possui algumas limitações. Você não pode misturar tantos sons, você não pode dividir em vários layers. Ele fica um pouco limitado porque o processamento dele é pesado. E como é que a Roland enfiou isso dentro do Phantom EX? O Zencore é um motor fantástico, mas ele é focado em polifonia e eficiência. Ele usa amostra de áudios, sampler de alta qualidade que são combinadas com a modelagem digital tradicional. É leve, permite centenas de vozes simultâneas e roda facilmente. O ACB do System 8, dos boutiques e do Phantom EX, eles são focados em fidelidade matemática extrema. O cálculo componente por componente exige tanta CPU que muitas vezes um chip inteiro é dedicado para rodar 8 vozes de polifonia. É por conta dessa enorme demanda de processamento que a comunidade de sintetizadores conclui que o chip mais modesto do Phantom Zero dificilmente receberia uma atualização para essa tecnologia ACB. Como é o ACB do Phantom EX? Roda limitado apenas uma zona. Ou seja, se até o flagship parece próximo do limite, imagina o Phantom Zero. Agora é que vem a parte mais interessante. O que eu acho que vai acontecer? E eu quero que você raciocine junto comigo. Depois de analisar fóruns, documentos e histórico da Roland, e principalmente o comportamento da empresa, eu acho mais provável isso que eu vou falar agora. Vem aí o Phantom Zero EX Lite. E quais seriam os possíveis recursos? Novas engines, novos efeitos, melhoria no sampler, integração com Roland Cloud, upgrades pagos e talvez um ACB parcial. Mas eu não acho que veremos uma arquitetura nova antes de 2028. Vamos dar uma olhada na arquitetura que tem o Phantom Zero atual para a gente tentar chegar nesse pensamento. Eu quero que você olhe essa figura aí, que está inclusive nos manuais do Phantom Zero. Ele tem 256 megas para você colocar expansões e colocar também multisampler, se você quiser um piano diferente, carregar novos sons. 256 megas praticamente não dá para nada. Colocou 2 expansões, 3 expansões, acabou a memória. E aqui para os pads, que é uma 404 bem estranha, né? Ele tem 2 GB para você colocar samplers nos pads. E a outra coisa mais engraçada é que ele tem um pendrive interno de 2 GB para você colocar sampler. Você pode botar o que você quiser, tem um pendrive interno, além de ter a entrada do pendrive externo, que você pode manter ele ali. Para que esse pendrive interno de 2 GB? 256 megas para expansões e multisample, 2 GB para pad sample e 2 GB e um pendrive interno. Tem algo esquisito aí, não tem para você não? Então agora é que vem a parte mais interessante. Eu consegui fazer uma engenharia reversa no código fonte do Phantom Zero. Inclusive ele está lá disponível no site da Roland para você baixar. Como eu sou analista de sistemas, engenheiro de software, descobri coisas interessantes. E também, pelas placas internas do Phantom Zero, você vai entender toda a arquitetura dele agora. Preste atenção nesse gráfico aí, olha. O Phantom Zero roda basicamente aqui, quando você vê no azul,
nessa caixinha azul, ele é um ARM, como todo mundo diz aí, né? Ele é um quad-core Cortex A53, ela é a CPU rodando um Linux Yocto 4.19. É o Phantom Zero, roda Linux, e ele tem 1 GB de DDR4, mais uma memória Kingston de 16 GB. Esse Kingston funciona basicamente como um SSD. Olhando para o quadradinho verde, a gente observa a parte de áudio, né? Temos ali uma placa analógica, né, que faz exatamente os filtros, os controles de volumes para as saídas, e a parte interessante fica por conta deste quadrado laranja. Observa bem o que tem nesse quadrado laranja. Ele tem 2 chips de processamento BMC, que é o grande DSP que a Roland lançou alguns anos atrás. É o motor sonoro. Praticamente todos dessa era moderna possuem esses chips BMC. E a quantidade deles é quem vai ditar a capacidade de cada um desses sintetizadores. Então, o Phantom Zero tem 2 chips BMC, né? A gente sabe que ele roda Zencore, Supernatural, as expansões, é responsável pelos efeitos, tem os osciladores, os envelopes, os LFOs, tudo isso está aí rodando dentro dos BMCs, né? A única coisa que eu não consegui identificar foi o DAC de saída. E aí a gente observa quais diferenças do Phantom Zero para o Phantom EX. O Phantom EX ele tem 4 chips BMC. Phantom Zero tem apenas 2 chips BMC. E aonde entra o EX nessa história aí? Provavelmente a Roland deixou recursos de sobra no Phantom EX para separar 1 ou 2 chips BMCs desse para fazer a parte do ACB, que é uma síntese muito mais pesada. Você não pode, por exemplo, colocar o ACB em 16 partes para fazer layers e splits. Ela vai trabalhar só em uma parte. E agora vamos para as previsões finais. Em 2019, a Roland lança o Phantom. Em 2022, chegou o Phantom Zero. 2024, Phantom EX. 2026 ou 2027 é o tempo de atualização do Phantom Zero. Ou ela vai perder espaço, porque a Yamaha já lançou o queridinho, que é o MO-DX-M, tela grande, muita memória, bastante polifonia, e o Phantom Zero praticamente nada. De repente, a Roland pode lançar uma atualização que otimize esses 16 GB que ela tem nesse SSD interno, aumente a memória de sampler para 1 GB, por exemplo, e te permita carregar expansões que ela vai cobrar. De repente, você pode ter um ACB simplificado, não tão completo como o do Roland Phantom EX. Ela pode lançar alguma coisa mais simplificada. Agora, o mais importante é você ter espaço para importar os seus samplers, fora algumas correções internas. A parte de importar cenas com samples é muito chata no Phantom Zero, é muito mais fácil no MO-DX. E a minha aposta hoje, 75% dela lançar uma atualização via firmware. E não adianta você se ligar em quem fala que conhece o fulano lá da Roland, que conversou com o engenheiro, que conversou... Não adianta. A Roland, ela esconde o jogo e ela só libera quando chega o tempo certo. E ainda não chegou o momento de lançar o Phantom Zero EX. Ela vai vendendo as unidades e no momento oportuno, eu acho que ela vai lançar uma atualização. Tem muita conversa na internet dizendo que a linha Phantom Zero não vai receber mais nada, nenhuma atualização, morreu aí. Mas você tem que pensar o seguinte, não é tão fácil para uma empresa montar toda uma arquitetura de hardware e software e lançar de novo. A Roland já está fazendo isso. Ela mostrou para você que ela fez no Phantom EX uma simples atualização que carregou várias funcionalidades novas. E o hardware não mudou, já estava ali. Será que o Phantom Zero não está lá esperando que alguma atualização com mais recursos cheguem? A gente pode esperar aí, setembro, quando a Roland normalmente lança as suas atualizações, ou então em janeiro lá na Non Show, que a gente sabe que são as datas principais, né? O que você acha? Para mim, tem uma grande chance de pintar uma versão EX, otimizando essa memória de 16 GB, liberando mais espaço para o pessoal importar sample, importar expansões,
tanto as free quanto as pagas. De repente vem aí um ACB ou um ABM, alguma coisa um pouco mais enxuta para dar mais poder de fogo e sobrevida para um teclado que é tão legal. Mas e aí? E a pergunta que fica para você? Você acha aí que o Phantom Zero já nasceu com um EX escondido lá dentro dele, esperando para ser atualizado no momento oportuno? Ou você acha que a Roland vai lançar um hardware totalmente novo? Pode ser até a mesma carcaça, mas com alguma coisa diferente, uma placa diferente, uma CPU diferente, novos BSMs. O que você acha disso aí? Comenta aqui embaixo. Vamos levar essa discussão aí para um alto nível. E se aparecer algum rumor, você já sabe, né? Eu vou trazer para você aqui em primeira mão. E aí, curtiu essa teoria maluca? Não deixe de se inscrever no canal, dá o seu like, me siga lá nas redes sociais, Instagram, TikTok. Muito obrigado, fiquem com Deus.